E aí, galera, beleza? Mais um episódio do Percy Jackson e os Olimpianos acaba de sair pela Disney Plus. E muita gente está gostando dos episódios, pois a série está seguindo exatamente, fielmente o livro do Percy Jackson. E os fãs estão gostando muito. Então tem sido um delírio estar entrando no mundo novamente do Percy Jackson. Eu mesmo gostei muito dos filmes que foram lançados no passado. Então vamos lá, vamos começar. O episódio começa com Percy Jackson entrando no sótão da casa do acampamento. E ele encontra uma figura sentada na cadeira, parecida com um esqueleto e uma decoração de Halloween. Percy então faz um pedido para essa figura, sendo que o oráculo de Delhi, ao receber o pedido de Percy, ganha vida e parece vomitar um tipo de fumaça verde que toma a forma do padrasto do Percy, chamado Gabe, que dá a ele uma missão, dizendo que ele deve ir ao oeste, em frente ao Deus que transformou, e ele irá encontrar o que foi roubado. Ao voltar lá para a escola, ele conta o que aconteceu lá e pede mais algumas explicações sobre essa divindade aí e tal. E eles explicam para ele sobre Hades, que se rebelou, tá contando ali para ele ali a história de Hades ali, que se rebelou contra os irmãos. E aí corta para uma cena em que o oráculo diz ao Percy que será traído por aquela pessoa que ele chama de amigo, que é revelado na última parte do episódio. Então vemos Percy junto com os donos ali da escola, ali, os líderes, né? Que é aquele que tem ali corpo de cavalo e o outro deus do vinho, numa cerimônia ali entre os alunos do acampamento dos Meio-Sangue. E é revelado que o Percy terá que embarcar o submundo, cuja entrada fica em Los Angeles. Ele terá que escolher 2 colegas ali para essa missão. E aí o Percy não hesita em escolher sua primeira companheira da missão, Annabeth. E aí no mesmo instante ali que o professor dele está falando ali, termina a frase, o Percy explica que Annabeth não hesitaria em fazer o que for necessário para essa missão ser cumprida e ter sucesso, incluindo mesmo até empurrar ele de escada abaixo. Então Percy vai ver o Grover, né, que é o protetor dele, que está limpando ali excremento, coisa assim, como uma punição lá dada lá pelo responsável lá da escola do Meio-Sangue. E aí nessa cena o Percy fica meio desconfiado dele e ele diz que ele pede desculpa ao Percy por ter perdido a cerimônia. E aí o Percy revela a ele que a segunda opção foi o Grover, que está com a cara não muito feliz. Então a cena corta para uma parte lá que o Percy está fazendo a sua mala num salão silencioso, e aí o colega dele chamado Lucy está confuso sobre um saco de moeda que ele achou, e ele explica que são moedas do mundo mítico. Então o Luke traz essa caixa para o Percy e entrega ele. Essa caixa está com um tênis, e ele tira um dos sapatos, diz uma palavra lá que magicamente o sapato ganha asas. E ele diz que foi um presente que ele tinha do pai dele, aquele deus, eu não esqueci o nome, Hermes, e que esse sapato pode ser útil para o Percy na missão dele. Então Percy explica ao Luke porque ele escolheu o Grover em vez dele, já que outra menina que ele tinha escolhido é a irmã mais nova do Luke, e ela não hesitaria em fazer o que for necessário para o sucesso da missão. Então o Percy estava com medo de que o Luke e a Annabeth ficassem contra o Percy Jackson, contra ele no caso, né? Se a necessidade da missão exigisse. Então o Luke aconselha o Percy cuidarem um do outro. Então corta para uma cena onde o Percy pergunta ao Gruber sobre uma determinada árvore, e ele está meio se despedindo dele, e o Percy o Grover contra o Percy é uma história relacionada ao Luke chegarem ao acampamento sendo perseguidos por fúrias que eram agentes do deus Hades, incluindo o seu professor de álgebra, que o nome verdadeiro parece que é Electro, alguma coisa assim, que tentaram revisar para eles ganhar tempo e proteger Sátira no último momento. O próprio pai de Zeus interveio para preservá-la. E aí ele mudou sua forma para um pinheiro. Enfim, ele está contando a história que saiu lá pro Percy, dando a entender sobre a história dessa árvore. Essa árvore mágica, é o que parece. Bom, então corta para uma cena onde o Percy e o Grover pegam um ônibus, tá? Porque o Percy não pode correr o risco de viajar de avião, e ele tem que se disfarçar. E o Percy também, o Grover, também explica ao Percy que as missões do evento também são perigosas. E aí uma das colegas lá, foi a garota que ele escolheu, manda o Percy descer do ônibus, porque isso aí pode chamar a atenção. E aí começa uma discussão ali entre o Percy, o outro rapaz lá com o pé de bode e essa menina que ele escolheu. Eles começam a não se entender ali dentro do ônibus. E aí a garota vai lá, está no posto de gasolina, comprar batata frita e refrigerante do grupo, quando ela sente que uma fúria está vindo. E aí ela fica invisível, né, nessa cena. E aí está sendo tramado, junto com uma mulher de cabelo branco, ali, tipo, uma armadilha pro Percy Jackson. O Percy Jackson tem a missão, ele tá querendo salvar a mãe dele, que foi pro Hades, ele quer trazer a mãe dele de volta. Então, o que o oráculo falou para ele lá no início
tá para se revelar, né? Essa garota aí, talvez ela ou outro amigo dele vai trair ele. E aí nós vemos uma Fúria entrando dentro do ônibus e o Percy e o Groover ficam meio nervosos ali, olhando essa Fúria entrando ali pelo vidro do ônibus ali. Bom, e aí nós vemos uma discussão aí entre o Percy Jackson e a garota, né? Ela falando que ele tem que aceitar ela como líder da missão. Ele sugere a ela que ela chame a mãe dela, Athena, mas parece que ela não pode fazer isso por algum motivo. E aí eles começam a discutir, o Grow lá com o pé de bode lá, começa a olhar ali a discussão, e eles começam a sentir o cheiro de hambúrguer ali na floresta. E aí eles acham isso meio estranho, eles chegam numa casa cheia de estátuas assustadoras, e aí uma Fúria aparece atrás deles. E aí aparece uma mulher com um chapéu branco que oferece eles para entrarem dentro da casa para poder almoçar, que no caso aí, própria Medusa, a mitologia. E aí o Percy lembra que a sua mãe contava para ele a história da Medusa, e que a Medusa não era esse monstro que todo mundo pintava ela. E aí o Percy Jackson e os outros lá resolvem entrar na casa da Medusa. E aí ele tem uma mesa bonita ali, cheia de comida para todo mundo. E a Medusa até parece que menciona que a mãe da garota, que foi que amaldiçoou ela, e ela conta como ela foi seduzida por Poseidon, o pai do Percy, e depois capturada por Atena, que decidiu amaldiçoar ela. E aí a garota fica logo nervosinha e diz que é mentira essa história da Medusa. E aí vemos um conflito na cena aí, porque, na verdade, o que eu entendi é que isso foi meio que uma armadilha da Medusa ali para poder transformar eles em pedra, né? Eu não sei se, de repente, isso está totalmente de acordo com a história do livro, mas ficou legal, né, nessa cena. E aí, mais tarde, a Medusa consegue separar o Percy do grupo. E aí começa a conversar com ele, dizendo que a mãe dele nunca falou do pai dele como um monstro. E a Medusa oferece para ajudar o Percy a salvar a mãe dele, tirando a garota e o pé de bode lá do caminho dele. E ela começa a falar que eles não vão ajudar em nada, não vão ajudar a salvar a mãe dele, só vão interferir na missão do Percy Jackson. E aí a Medusa tira o chapéu dela, e aí revela a cabeça dela cheia de pedra. E aí o pé de bode, sem querer, acaba ativando lá os tênis de Hermes, e ele começa a voar. E nós vemos a Medusa ali com a cabeça feia dela. Ela começa a conversar com o Percy, que está com a sua espada desembainhada, e aí começa uma luta aí com a Medusa. E aí eles conseguem vencer ela, tornando ela invisível lá com um toque mágico, e o Percy pega a cabeça invisível da Medusa e carrega para fora da casa, e aí transforma a Fúria que estava lá fora em pedra. E aí o Percy tem uma ideia ali, porque ele transformou uma Fúria em pedra, e ele sugere usar isso como uma espécie de arma. E aí começa novamente uma discussão ali entre ele e a garota. E aí o pé de bode ali fala para eles fazerem um acordo. Ele conta lá que o tio dele foi transformado em pedra também. E o Percy admite que ele tá com medo, porque o oráculo disse que ele seria traído, né, nessa missão por um amigo, e por essa razão que ele escolheu a garota e o Groover, já que ele nunca poderia se tornar amigo da primeira ou última pessoa em quem ele mais confia. E aí a garota oferece que a mulher lá do ônibus do trem fez uma proposta para ela lá para poder ajudar, se ela entregasse o Percy Jackson à Fúria, ou seja, uma traição. E aí o Percy diz que a Medusa ofereceu para ajudar ele a salvar sua mãe em troca lá de algum tipo de favor. E o grupo deixa de lado as suas diferenças por um momento, e o Percy afirma ter uma ideia melhor do que fazer com a cabeça da Medusa. E ele sugere que eles enviem a cabeça da Medusa para Olimpo, usando um serviço que a própria Medusa usa. E aí o Pet Bot diz que pode dar errado, o Percy diz que não, que ele vai tentar enviar a cabeça da Medusa lá para o Olimpo. Aí Percy entra numa espécie de elevador em Nova York, usa uma chave mágica para destravar o botão secreto para o andar 600, um endereço com a caixa que ele está na mão, um endereço do Olimpo. E aí ele aparece o próprio Hermes ali, que é o mensageiro dos deuses, que vai pegar essa caixa e levar lá para esse deus do Olimpo. Bom, galera, foi isso. Esse foi o terceiro episódio. Eu achei legal, tá? Os personagens estão sendo são solidificados. E também tem gerado muita curiosidade, tem aprendido bastante, tenho gostado dos efeitos especiais, apesar que para mim os filmes, eu vi todos os filmes do Percy Jackson, né? Então, para mim os filmes vai ser melhor, mas eu tô gostando dessa série, por isso que eu vim trazer aqui para vocês. Vamos esperar aí o restante dos episódios aí, diz aí a tua opinião, o que você achou, se você gostou, se você achou que piorou, se você achou que tá ruim. Eu achei legal, pessoal, eu achei que ficou bem legal esse episódio e os outros dois. Então é isso aí, até mais, fui.